Imagine isso. Uma única molécula contém a chave para tudo que está vivo hoje. Você, eu, as árvores lá fora. DNA e RNA, os projetos da vida, são maravilhas alucinantes. Mas você já se perguntou como eles surgiram em uma terra caótica e recém-nascida? Apertem os cintos, e isso fica louco. Em 1871, um cara vasculhando células de pus encontrou algo estranho, uma mistura de nitrogênio e fósforo que ele apelidou de nucleína. Começo estranho, certo? Então, em 1953, tudo mudou. Duas mentes brilhantes, com uma grande ajuda de um gênio dos raios-x, decifraram o segredo da dupla hélice do DNA. É como se o universo nos entregasse um mapa do tesouro para a própria vida. Mas é aqui que fica mais estranho. DNA e RNA não são simples, eles são construídos a partir de nucleotídeos, pequenas peças de Lego feitas de açúcares, fosfatos e bases como adenina ou guanina. Elas não se juntam por acaso. Então, como elas apareceram em um planeta sem laboratórios, sem plantas, sem nada? Vamos começar com o carbono. Ele estava em todo lugar naquela época, flutuando como dióxido de carbono. Mas transformá-lo em blocos de construção da vida? É como pedir para uma pedra dançar, é possível, mas os movimentos são difíceis. Sem catalisadores úteis, sem condições perfeitas, apenas um gás teimoso se recusando a jogar limpo. O metano pode estar à espreita nos pontos mais sombrios da Terra, sussurrando possibilidades. Imagine uma vibração pantanosa e redutora, legal, certo? Mas transformá-lo em coisas complexas foi um pesadelo. Baixos rendimentos, resultados confusos, é como perseguir fumaça com as mãos nuas. Agora, imagine o ar denso com nitrogênio. Parece promissor, mas é um gigante sonolento, super inerte. Cientistas tentaram transformá-lo em amônia, a substância reativa que os nucleotídeos desejam, mas é um trabalho árduo. Quase não sai um fiozinho. Sem essa centelha, estamos presos. O fósforo é a verdadeira provocação. É crucial para os nucleotídeos, mas na Terra primitiva, ele está escondido em rochas que não se movem ou salpicado por meteoritos raros. Imagine esperar por um caminhão de entrega cósmico que mal aparece. Como isso vai alimentar o pontapé inicial da vida? Mude seu olhar para o céu, raios rasgam, raios UV brilham sem ozônio para detê-los. Isso poderia ter provocado pequenos milagres, cozinhando formaldeído ou cianeto de hidrogênio, sementes de coisas maiores. É uma cozinha cósmica, mas a receita é complicada. Em oceanos antigos ou fontes de vapor, essas sementes podem ter brotado. A evaporação pode tê-las concentrado, minerais podem tê-las empurrado. Mas a reação formosa, supostamente para produzir açúcar ribose, cospe uma bagunça pegajosa. Onde está a precisão? Energia é a reviravolta selvagem. Raios, bolhas de ventilação, rochas radioativas zumbem, colisões de asteroides agitam as coisas. Cada um deles pode inflamar a química, mas aqui está o problema, eles destroem coisas também. O V constrói moléculas e então as explode. É uma dança de criação-destruição, linda, mas brutal. Agora, nucleobases, adenina, guanina, citosina, uracila, são o alfabeto da vida. Fazê-las? Uma dor de cabeça. A adenina precisa de quantidades insanas de cianeto, muito mais do que a Terra poderia reunir. Guanina é um fantasma, aparecendo em alfinetes após um esforço hercúleo. Citosina e uracila não são muito mais alegres. Citosina não aparece em faíscas de laboratório e se desfaz rapidamente, pense em 340 anos no máximo. A uracila se forma sob calor, claro, mas a 100 graus, ela tem 12 anos antes de ser torrada. Como você constrói uma biblioteca com páginas que queimam? E se eles pegassem uma carona do espaço? Meteoritos como Murchison deixam cair nucleobases. Legal, certo? Mas sobreviver a raios cósmicos e pousos forçados é uma aposta. Além disso, o transporte é pequeno, não o suficiente para reescrever a história. É uma pista tentadora, não uma solução. Aqui está o de cair o queixo, de 1 zilhão de moléculas possíveis, pense em zilhões, a vida escolhe apenas 5 bases. Adenina, guanina,
citosina, uracila, timina. Nenhum guia, nenhum treinador, apenas sorte cega? É como ganhar na loteria cósmica sem bilhete. A água é o paradoxo máximo. Ela tem que estar lá, as reações precisam dela, mas também é uma bola de demolição. As nucleobases se desintegram nela, a adenina desaparece em 80 anos em temperaturas amenas, a guanina torre em meses quando está quente. Como você empilha o baralho quando a mesa está submersa? A estabilidade é outro soco no estômago. A 100 graus, a adenina dura 1 ano, a guanina 10 meses, coisas do tipo piscar e perder na linha do tempo da Terra. Esfria as coisas, elas duram mais, mas então nada se forma. É um paradoxo cósmico, construa rápido ou apodreça devagar. Ribose, a estrela do açúcar do RNA, é uma diva. É perfeita, flexível, veste como uma luva, mas como fazê-la? A reação Formosa é um chefe desleixado, servindo ribose com menos de 1%, afogada em lixo. Além disso, derrete na água rápido, como ela se manteve. Açúcares como a ribose não são apenas doces, eles são a espinha dorsal dos projetos da vida, RNA e DNA. Mas como eles apareceram em uma terra selvagem e jovem? Apertem os cintos, esta viagem é um quebra-cabeça cósmico. A ribose é a estrela que é o açúcar de 5 carbonos que mantém o RNA e o DNA juntos, permitindo que eles armazenem o código genético da vida. Seu formato de anel perfeito veste como uma luva, mas como fazê-la naquela época? Esse é um mistério que os cientistas não conseguem decifrar facilmente. O que parece impossível hoje pode reescrever a ciência de amanhã. Por que a ribose é tão especial? Ela tem uma estrutura única, estável, mais flexível, perfeita para nucleotídeos. Mais de 280 outros açúcares foram testados como substitutos, mas nenhum funcionou. A ribose domina porque acerta a homoquiralidade, a reviravolta destra da vida. Como ela ganhou essa loteria cósmica? Agora, imagine uma cozinha bagunçada na Terra primitiva. A reação da formose, cozinhar açúcares a partir do formaldeído, parece promissora, certo? Descoberta em 1861, é a ideia principal para a origem da ribose. Mas aqui está a reviravolta, é um chefe caótico, e a ribose é apenas uma migalha na mistura. Essa reação é uma festa selvagem, o formaldeído se acumula em açúcares sob vibrações alcalinas e fumegantes. Poderia ter desencadeado a ribose, claro, mas o rendimento é minúsculo, menos de 1%. Você obtém uma sopa pegajosa de dezenas de açúcares, não um lote limpo do ingrediente-chave da vida. Que provocação! A ribose não é simples, é um metamorfo. Ela alterna entre formas destras e canhotas, além de estilos alfa e beta. 4 configurações, alfa-D, beta-D, alfa-L, beta-L, e um anel flexível que se torce. Essas peculiaridades a tornam o rei dos ácidos nucleicos, mas um pesadelo prebiótico. A vida escolhe beta-nucleosídeos, onde a ribose e as bases se ligam no estilo cis, mantendo as coisas firmes. Versões alfa? Fracassos raros com uma configuração trans. Apenas beta-D-ribonucleotídeos destros dominam, travando a hélice firmemente. Como a natureza escolheria esse vencedor sem um treinador? Mas é aqui que fica mais estranho, a ribose é uma diva. Ela se forma naquela bagunça formosa, mas desaparece rápido na água. Nenhuma receita clara faz com que ela permaneça, e sua quiralidade destra. Um acaso total em um mundo aleatório. Minerais de borato podem ajudar, mas eles estavam lá? O fósforo entra na briga, é a cola para as espinhas dorsais de nucleotídeos. Na Terra primitiva, ele está preso em rochas de apatita, mal escorrendo. Os oceanos não tinham fosfato livre, a precipitação o arrebatou. Como ele se soltou para dar início à química da vida? Ativar o fosfato também não é moleza. Ligá-lo em nucleotídeos requer energia, pense em subida em uma tempestade. Aqueles elos de 3-5 no DNA e RNA? Estáveis, mas teimosos para se formar sem ajuda. A Terra pré-biótica não tinha varinha mágica para esse aumento de energia. Os nucleosídeos, ribose mais bases,
são o próximo obstáculo. Ligá-los requer precisão, mas tentativas aleatórias fracassam com ligações erradas. Purinas funcionam, pirimidinas não. Sem catalisadores, sem sorte, apenas um começo instável que se degrada na água rapidamente. Mesmo se nucleosídeos se formassem, eles precisariam se empilhar em cadeias, homopolímeros, para a primeira centelha da vida. Separá-los da sopa prebiótica. Sem dados. Picaretas quirais e necessidades de energia se acumulam, a natureza está fazendo malabarismos com muitas bolas sem mãos. Então, aqui vai o soco no estômago. A origem da ribose é um emaranhado, baixos rendimentos, podridão rápida, quiralidade exigente, ligações complicadas. Os processos naturais tropeçam muito, deixando-nos imaginando, a receita de açúcar da vida poderia cozinhar sozinha? Ou há algo maior em jogo? Nucleotídeos. Como eles se juntaram sem laboratórios, sem enzimas, apenas caos bruto? Apertem os cintos, e isso é alucinante. A fosforilação é o truque mágico aqui, adicionar fosfato aos nucleosídeos para fazer nucleotídeos. Hoje, as enzimas acertam, mas naquela época, não tivemos essa sorte. Como esse processo faminto por energia começou em um planeta sem livro de regras? A resposta pode reescrever tudo. Imagine açúcares sendo misturados com fosfato e, em seguida, se unindo a nucleobases para formar nucleotídeos. Piscinas de maré secando, praias geotérmicas fervendo, esses pontos podem ter cozinhado tudo. Com coisas como formaldeído por perto, é uma dica tentadora dos primeiros passos da vida. Mas aqui está a reviravolta, o fosfato é um canhão solto. Ele é super reativo, ligando-se a qualquer coisa com que esbarra. Sem enzimas como árbitro, você teria uma bagunça de moléculas inúteis, não os nucleotídeos puros de que a vida precisa. Como ele escolheu o parceiro de dança certo? Cientistas lançaram ideias malucas para decifrar isso. Trimetafosfato, pense em fosfato com esteroides, pode ter desencadeado reações. O fosfato cítrico é outro concorrente, surgindo em fontes termais ou zonas vulcânicas. Esses pontos de fogo poderiam ter sido a cozinha da vida? E se os nucleotídeos comuns fossem muito complicados? Alguns dizem que versões alternativas, com açúcares estranhos ou fosfatos modificados, podem ter surgido primeiro. Mais fáceis de preparar, talvez, mas ainda precisavam de mágica de fosfato e estabilidade para dar início à festa da vida. Agora, imagine ligar nucleotídeos em cadeias, ligações fosfodiéster amarrando-as firmemente para DNA e RNA. As enzimas facilitam hoje, mas prebioticamente? Ciclos úmidos seco ou minerais de argila podem ter empurrado isso adiante. Ainda assim, estamos presos a cadeias insignificantes, curtas demais para a vida. Argilas como a montmorilonita poderiam ter sido MVPS, acendendo oligomeiros de RNA com sua vibração de silicato alumínio. Mas elas são exigentes, a fonte importa, e elas precisam de ajustes para brilhar. Mesmo assim, você obtém tocos de 40 nucleotídeos, legais, mas não o suficiente para o grande jogo. Energia é o grande problema. A fosforilação consome energia, e a Terra primitiva não tinha doações de ATP. Piscinas de maré ou fontes hidrotermais podem ter provocado isso, mas as condições mudaram rapidamente. Como os nucleotídeos se formaram de forma estável naquele mundo de montanha-russa? E se eu dissesse que os blocos de construção do seu DNA dependem de um truque químico que tem intrigado os cientistas há séculos? Vamos desvendar esse mistério juntos. Primeiro, vamos destrinchar o que a redução de ribonucleotídeos significa. Imagine um ribonucleotídeo. É como uma pequena peça de Lego com um átomo de oxigênio ligado ao seu açúcar ribose. Agora, esse processo retira esse oxigênio, transformando-o em um desoxirribonucleotídeo, a substância que compõe o DNA. Parece simples, certo? Mas é aqui que fica complicado, essa reação é um grande negócio, e os cientistas ainda estão coçando a cabeça sobre como isso aconteceu na caótica Terra primitiva. Agora, vamos falar sobre a estrela das células modernas, a ribonucleotídeo redutase. Essa enzima é como um chefe-mestre, controlando cuidadosamente as reações redox que tornam essa transformação possível. É eficiente, precisa e mantém tudo em equilíbrio.
Mas aqui está o problema: de volta ao mundo pré-biótico, antes da vida como a conhecemos existir, não havia enzimas. Então, como essa redução aconteceu em um mundo sem ajudantes biológicos? Essa é a pergunta de $1 milhão. Imagine a Terra primitiva, um lugar hostil e selvagem sem vida, apenas química bruta em ação. A falta de enzimas neste ambiente pré-biótico joga uma chave inglesa enorme na história da redução de ribonucleotídeos. Sem esses catalisadores biológicos, como essa reação poderia sequer começar? Os cientistas estão perplexos, porque a energia necessária para fazer isso em um ambiente tão árido é realmente um quebra-cabeça. Mas não se preocupe, estamos prestes a explorar algumas ideias selvagens que podem resolver esse caso. Uma teoria sugere que vias não enzimáticas, como agentes redutores químicos, podem ter dado o pontapé inicial. Pense nesses agentes como substitutos da natureza para enzimas, empurrando a reação sem nenhuma ajuda biológica. É uma ideia inteligente, mas aqui está a reviravolta: de onde esses agentes vieram e como eles trabalharam nas condições confusas e imprevisíveis da Terra primitiva. A trama se complica, e estamos apenas começando. Agora, imagine um ambiente de alta energia, pense em vulcões em erupção, raios cortando o céu e fontes hidrotermais borbulhando com calor. Alguns cientistas acreditam que essas condições extremas podem ter sido o estágio perfeito para a redução de ribonucleotídeos. A energia intensa pode ter impulsionado a reação, mas aqui está o desafio: como você controla esse caos para fazer algo tão preciso quanto um desoxirribonucleotídeo? É como tentar assar um bolo no meio de uma tempestade: possível, mas complicado. Então, onde isso nos deixa? A redução de ribonucleotídeos é uma pedra angular da vida, mas suas origens estão envoltas em mistério. Da precisão impulsionada por enzimas das células modernas às possibilidades caóticas e de alta energia da Terra primitiva, esse processo desafia tudo o que sabemos sobre química e biologia. A luz UV ou agentes químicos poderiam ter desencadeado os primeiros passos em direção ao DNA. Ou a outra peça neste quebra-cabeça que ainda não encontramos. Nenhum projeto de enzimas, nenhum mapa metabólico, quiralidade é um acaso, energia é um fantasma e fosforilação é um exagero. Nucleotídeos permanecendo na água? Pouca chance. Protocélulas prebióticas unindo tudo? Esse é um salto que a ciência não consegue dar. A ribonucleotídeo redutase corta o oxigênio como um profissional hoje em dia, os truques prebióticos não conseguiram igualá-lo. UV ou aberturas podem ter tentado, mas a seletividade caiu, e os agentes redutores eram duvidosos. Desoxirribonucleotídeos estáveis nessa sopa? Boa sorte! De infusões prebióticas desleixadas a células produzindo nucleotídeos, é um abismo. Catálise, transferência de informações, truques de energia e paredes celulares, nenhum clica sem um empurrão. A configuração mais simples da vida ainda se eleva sobre o caos bruto da Terra. Este mergulho nas origens dos nucleotídeos nos deixa cambaleando, os obstáculos prebióticos se acumulam contra a sutileza moderna. De fracassos de fosforilação à ascensão do DNA, as lacunas são enormes. A química sozinha poderia fazer a ponte, ou algo maior está à espreita. Obrigado por surfar nessa onda cósmica. A formação de nucleotídeos é um enigma desde o amanhecer da Terra até agora, nos avise para cavar mais fundo. O universo não terminou de nos provocar com o início selvagem da vida, fique por aqui para mais. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ** curtir, se inscrever e apertar o sino de notificação ** para nunca perder uma atualização. Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários abaixo e fique ligado para mais conteúdo emocionante. Vejo você no próximo! Dizem que foi um acaso numa fervente, moléculas dançando sem maestro presente. Mas ribose não dura, fosfato se esconde, base se quebra, o tempo não responde. A terra girando, vulcões a explodir, mas hoje o script pra vida surgir. Famosa é o caos, açúcar e São Léo, quem assinou esse acorde no papel? É carbono sonhando vira DNA, mas sem mapa, sem plano, como explicar? No princípio Deus falou e tudo tomou forma, não foi
foi sorte, foi design, uma outra norma. Entre zilhões de chances, só 5 bases brilham. E isso é sorte cega, ou os que dirigem. Cianeto demais, toxina fugaz, guanina se esconde, a lógica jaz. Redução de ribose, sem enzima é loucura. O DNA exige uma mente segura. Parado em Marte, agir lá em algum canto. Teorias disparam, mas falta um encanto. Nucleotídeo sem rumo, cadeia que some. E a vida espera por algo que assome. Um enterro em sorte genial, mas isso é fé, no milagre sem moral. No plano de novo coisa explodir, mas quando escrito prazer no papel. É carbono sonhando vira DNA, mas sem mapa, sem plano, como explicar? No princípio Deus falou, e tudo toma forma. Não foi sorte, foi design, não há outra norma. Entre zilhões de chances, só 5 bases brilham. E isso é sorte cega, ou os que dirigem. O código é divino, basta decifrar. E o verdadeiro sufis carne no mundo em negação. Enquanto o homem cava na lama, explicação. Mas nada vem do nada, nada brota do vazio. A vida pulsa com propósito e fio. No princípio Deus sonhou e tudo se alinhou. Não foi raio nem chance, foi um ato de amor. A hélice canta, o nome escondido no ar. O código é divino, basta decifrar. A menina, a tina, dança o bar. Mas quem coreografou, sem nada no lugar. No princípio Deus falou, e a ordem surgiu do caos ao código. Foi ele quem traduziu. Bases empilhadas, série sem ação. Não é acidente, é uma construção. A menina, a timina, dança o par. Mas quem coreografou, sem nada no lugar. Adenina, timina, dançam em par. Mas quem coreografou, sem nada no lugar. Disse que foi no caso numa fervente. Moléculas dançando as demais do presente. Mas quase não dura, fosfato se esconde. Mas se quer, o tempo não responde. A terra girando, vulcões a explodir. Mas onde o script pra vida surgir? Formosa é um caos, açucariza o léu. Quem afinou sacode no papel. É carbono sonhando virar DNA, mas sem mapa, sem plano, como explicar? No princípio Deus falou e tudo tomou forma. Não foi sorte, foi design, foi um ato na norma. Entre zilhões de chances, só 5 bases brilham. Isso é sorte cega, ou mãos que dirigem. Cianeto demais, citocina fugaz, guanina se esconde, a lógica jaz. Redução de ribose, sem enzima é loucura. O DNA exige uma mente segura. Boato em Marte, agilou em algum canto. Teorias disparam, mas falta o encanto. No platídeo sem rumo, cadeia que some. E a vida espera por algo que assome. Falam em tempo e sorte genial, mas isso é fé, no milagre sem moral. No princípio Deus falou e tudo tomou forma. Não foi sorte, foi design, como explicado zero. Bases empilhadas, L sem ação. Não é acidente, é uma construção.
no mundo em negação. Enquanto o homem cava na lama explicação. Mas nada vem do nada, nada brota do vazio. A vida pulsa com propósito e fio. No princípio Deus sonhou e tudo se alinhou. Não foi raio, nem chance, foi um ato de amor. A hélice canta, o nome escondido no ar. O código é divino, basta decifrar. Adenina, timina, dançam em par. Mas quem coreografou sem nada no lugar. No princípio Deus falou e a ordem surgiu. Do caos ao código foi Ele quem traduziu. Bases empilhadas, hélice em ação. Não é acidente, é uma construção. E o verbo se fez carne no mundo em negação. Enquanto o homem cava na lama explicação. Mas nada vem do nada, nada brota do vazio. A vida pulsa com propósito e fio. Bases empilhadas, Chilo, ele é Tônio. Isso é velho e curo, do caldigueiro. Foi ele quem traduziu. Falou em tempo insônia, do mundo em negação. Enquanto o homem cava na lama explicação. Mas nada vem do nada, nada brota do vazio. A vida pulsa com propósito e fio. Adenina, timina, dançam em par. Mas quem coreografou sem nada no lugar.